João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Louvado seja Deus. Somente até aqui. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ia passando e ele vê um homem cego de nascença. Louvado seja Deus. Resumindo o restante dos versículos, prosseguindo, a palavra do Senhor diz que os discípulos perguntaram a Jesus quem era que tinha pecado para que aquele homem vivesse daquela forma. E Jesus respondeu para eles. Eu já estou traduzindo a palavra. Que não era pecado, era para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Quero dizer nessa reflexão que há muitas coisas na nossa vida. A gente sabe que a iniquidade ela encobre o rosto de Deus. Mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é pecado, que não é consequência. Tem coisas que é para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, como a vida deste cego de nascença, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Os discípulos que andavam com Jesus, eles acharam que era pecado. Então eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que esse homem tem sofrido varamente? Quem foi que pecou? Foi o pai dele ou a mãe dele? Jesus defende o cego dizendo que não era pecado, que não era por causa de pecado, era para que a glória de Deus viesse se manifestar sobre a vida daquele homem. A palavra do Senhor diz que aquele homem é julgado. A palavra do Senhor diz que a lei chama o pai e a mãe daquele cego para que fosse testificado após que ele é curado. A palavra do Senhor diz que aquele homem é curado por Jesus. Louvado seja Deus. E após ele ser curado, ele é chamado pela lei para que testificasse. E eles queriam que o cego mentisse, que aquele homem que era cego mentisse, para que dissesse que era mentira, que Jesus não tinha curado ele. Mas ele testemunhou a cura. Ele disse que era cego, mas a partir daquele momento ele não era mais, porque Jesus tinha tocado nos olhos dele e ele tinha sido curado. Eu quero só resumir o final do versículo. Louvado seja Deus. Que nunca devemos julgar ninguém por aparência e nem dizer que alguém está sofrendo por uma causa sem nós ter prova. A palavra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 1, da palavra do Senhor, ela diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados, e com a mesma medida que nós medir, nós seremos medidos. Uma coisa, amados ouvintes, é nós, louvado seja Deus, receber uma revelação da palavra de Deus e nós ensinar o caminho certo para alguém. E outra coisa é nós fazer como os discípulos fizeram aqui neste momento. Eles julgaram pela aparência. Eles disseram que perguntaram logo por que era que aquele homem sofria varamente. Os discípulos que andavam com Jesus. Quem anda com Jesus e quem é filho de Deus não pode julgar pela aparência. E nos dias de hoje é mais o que nós temos visto. Os irmãos e irmãs julgando pela aparência. Uma coisa é eu lhe mostrar dentro da palavra de Deus uma coisa. E outra coisa é eu olhar e julgar. Eles andavam com Jesus, eles se vestiam como Jesus. Eles tinham o ensinamento de Jesus. Então nós que somos ensinados, nós não podemos julgar. O nosso dever é pregar a palavra. Louvado seja Deus. E ensinar. Eu quero encerrar aqui no texto de Isaías 59, versículo 2, né? Que a palavra do Senhor diz que as vossas iniquidades, ela encobre o rosto de Deus. Se o Senhor dá uma palavra para mim pregar sobre a iniquidade, primeiramente eu estou pregando para mim. Agora, se eu estou apontando um erro de uma pessoa, eu estou julgando.
Agora, se eu estou mostrando na palavra, de Isaías 59, versículo 2, que as vossas iniquidades ela encobrem o rosto de Deus. O versículo primeiro é uma maravilha. Está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida. Mas o versículo 2, que muitos pregadores têm escondido esta palavra, para não desgostar às vezes as pessoas, está dizendo, mas as vossas iniquidades, ela encobre o rosto de Deus. Eu quero encerrar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Você participar dessa palavra, você sabe que nunca devemos julgar pela aparência, porque aquele cego estava ali para que a glória de Deus manifestasse, para que Jesus tocasse nos olhos dele, para que ele testemunhasse o poder de Deus. Amém? Glória a Deus.